Olá, seja bem-vindo à nossa disciplina de Comunicação e Linguagem. Eu sou o professor Vinícius, eu vou trabalhar um pouquinho mais com a teoria da linguagem, com ciências, áreas de estudo e campos a explorar dentro das teorias e da ciência da linguagem. Esta apresentação que eu preparei para vocês é uma apresentação inicial do curso, uma apresentação, na verdade, voltada para aquilo que a gente discutiu nas primeiras aulas. Nós trouxemos alguns termos, nós trouxemos algumas ideias, e essas ideias foram discutidas antes do ensino remoto emergencial que a gente está fazendo agora. Pois muito bem, nós vamos falar um pouquinho dos estudos da comunicação humana, que tem a ver com áreas de estudo, tem a ver com ciências constituídas e tem a ver também com campos a explorar. Ou seja, algumas áreas, alguns campos, alguns conjuntos de ideias ainda não constituíram como um todo uma ciência. Então vamos dar uma olhada um pouquinho no que a gente trouxe aqui para a apresentação. Então essa apresentação ela tem fins exclusivamente didáticos e nela nós vamos tentar elencar as diversas possibilidades da comunicação humana e relacionar essas possibilidades com áreas acadêmico-científicas já constituídas e estabelecidas. É bom dizer que não tem caixa fechada no conhecimento científico. Então, todo conhecimento de uma área depende de métodos e pesquisas em outra área. Então, se você está estudando, por exemplo, fonética, você vai ter que saber um pouco de acústica. Se você está estudando línguas, você vai ter que saber um pouco de teoria da informação. Não tem caixas fechadas, quer dizer, só aquela ciência estuda um determinado objeto, ou o contrário, né? Só aquele objeto pode ser estudado por aquela ciência. Então, você tem muitas possibilidades dentro desse espectro que é a linguagem, que é a comunicação humana. E cada sociedade também organiza as suas ciências, organiza o seu conhecimento de uma determinada forma. Então, por exemplo, a retórica era muito importante na antiguidade, porque a arte da oratória, discursar bem em público, vencer argumentações, fazia parte do modo como se organizava a polis grega, por exemplo. Hoje a oratória é importante por outras razões, mas a dimensão da vitória numa argumentação pública perdeu bastante o efeito se a gente considerar as novas mídias, a força midiática da televisão, das imagens. Então, cada ciência depende de uma época, depende de uma sociedade, depende de uma cultura. Indo um pouquinho adiante, eu montei aqui um esquema visual. Eu não sei se vai ser possível depois para vocês enxergar esse esquema visual, porque as letras ficaram um pouquinho pequenas. Mas, em tese, esse esquema visual ele nos ajuda a compreender um pouco isso que eu estou falando. Então, aqui à sua esquerda, você tem nesse amarelo meio ocre aqui, uma série de ciências e campos de conhecimento constituídos: fonética, ortografia, fonologia, gramática, morfologia, pragmática, sintaxe, estilística, semântica, lexicologia e análise do discurso. Todos eles, como você pode ver, estão relacionados à linguística, que está aqui no centro. À direita, eu tenho a linguística como parte de um outro conjunto: linguística, visualidades, olfatividades, gustatividades, sonoridades, percepções táteis e ambientais, códigos culturais, expressões artísticas e gestualidades. A linguística está preocupada mais com as línguas naturais. Bom, mas a comunicação humana se dá dentro de todos esses campos que foram colocados aqui, nessa cor, eu vou dizer um vermelho próximo do laranja aqui. Todos esses campos aqui fazem parte da comunicação humana e fazem parte da produção de sentido, que é estudada
pela semiótica, que eu coloquei em azul em cima, em relação a esses campos que aparecem aqui. Tudo bem? Bom, indo adiante. Primeiro, eu disse que a linguística estuda a língua. E o que é uma língua? Bom, você tem várias formas de pensar o que possa ser uma língua. Você tem várias formas de tentar entender o que é ou não é uma língua. Até a própria definição de língua vai mudando. Por exemplo, a língua era sempre pensada como algo verbal, né? Era sempre pensada como uma produção verbal do indivíduo. E aí vem a Libras, né? A Língua Brasileira de Sinais, as línguas de sinais, mundo afora, a ASL nos Estados Unidos. E essas línguas vão mudar o conceito de língua. Então, a língua, o que se entendia por língua era o estudo das línguas faladas naturais, na sua forma oral ou escrita, sabendo que muitas dessas línguas não tinham escrita, elas não tinham código escrito. Todas elas possuem códigos e regras, senão você não consegue entender o que a pessoa está falando, obviamente, né? Aqui a definição de que utiliza signos verbais é uma definição que já precisa ser atualizada, porque, por exemplo, a Libras utiliza signos visuais, mas a verbovisualidade já vai mudando também o conceito do verbal. Também se diz que a língua utiliza palavras em combinações admitidas pelo sistema. E a ideia aí seria sempre verbal. E por fim, a língua, e acho que é esse o sentido mais importante da língua, é utilizada por uma comunidade para efeitos de comunicação. Assim, a gente tem um pouquinho da definição do que seria a língua. Mas a gente precisa também saber qual é a diferença entre língua e linguagem. Como é que eu poderia diferenciar língua e linguagem? Bom, aí a gente tem uma outra questão. Toda língua é uma linguagem, mas nem toda linguagem é uma língua. Então, como é que eu poderia exemplificar isso? Então, se eu estou aqui falando de signos verbais, eu tenho também os signos não verbais. Durante muito tempo, a Libras era chamada de linguagem brasileira de sinais. Depois se tornou língua brasileira de sinais. Por quê? Exatamente porque não era só um código de comunicação específico para situações específicas. Era todo um conjunto de articulações sociais, culturais, que formavam uma identidade e que fazia parte da identidade de uma comunidade falante, no caso a comunidade surda, por isso que se elevou à categoria de língua. Então, uma linguagem sempre utiliza sistemas de representação, comunica ideias, e ela pode ser verbal, né? Pode ser sonora, pode ser gráfica, pode ser gestual, sensorial ou sinestésica. E ela pode se associar a outras linguagens em sistemas mais amplos. Por exemplo, se a gente está falando do cinema, ninguém vai discutir de que existe uma linguagem cinematográfica. Não é uma língua, é uma linguagem. Por quê? Não se trata de uma gramática ou de uma estrutura pensada para que determinadas frases colocadas ali tragam sentido para aquele determinado ouvinte ou aquele determinado usuário. Quando eu estou falando de cinema, eu estou falando de uma coisa completamente diferente. Eu estou falando do uso de som, eu estou falando do uso de imagem, eu estou falando do uso de música. Então, eu estou falando da imagem em movimento, então eu tenho toda uma forma de fazer que vai caracterizar essa linguagem cinematográfica. Essa linguagem não é uma língua, é uma linguagem. Ela expressa também ideias, ela expressa também sentimentos, expressa também pensamentos, mas de uma outra maneira. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então tem lá a linguagem de computação, é uma linguagem. Por quê? É uma série de códigos interpretados por uma outra máquina ou um ser humano dizendo o que tem ali, ou uma série de instruções redigida por um ser humano para que uma máquina realize alguma coisa. É uma linguagem. Tem as linguagens da natureza. Aqui há uma discussão, na verdade, né?
o Benveniste e outros discutem essa ideia aqui, de que, por exemplo, as abelhas têm códigos que sinalizam a que distância está a comida, né? Como é que você faz para chegar naquilo que foi encontrado. Então, diz-se, né, que os animais têm códigos, não chegam a ter linguagens, porque eles não têm esse sistema mais complexo, capaz de se articular com outros sistemas. Mas também se sabe, por exemplo, que alguns macacos são capazes de aprender línguas de sinais, ou pelo menos algumas coisas de línguas de sinais. Então, a gente vai deixar, por exemplo, a ideia de linguagens da natureza. Tem também linguagens gestuais. Quando você faz um sinal de positivo, você não está falando algo em libras, você está fazendo um sinal de positivo, né? Assim como você, quando faz um determinado sinal que não faz parte da configuração de libras, ele é um sinal gestual. Há vários sinais gestuais, né? Há sinais de como é possível isso, né? Quando você junta o polegar com os seus outros dedos, né? E faz, né? Como é que pode, né? Uma coisa dessas, não é possível. Isso daqui, né? Então isso é linguagem gestual. Isso não tem um significado como uma palavra dentro de uma língua que pertence à identidade de uma comunidade. Tanto é que você tem gestos em todas as sociedades, e esses gestos constituem determinadas formas de comunicação. Por exemplo, os italianos usam muito o gesto para se comunicar. Muito bem. Vamos então agora falar um pouquinho de cada uma das ciências ou das áreas de conhecimento relacionadas à linguagem. Primeiro vamos falar da fonética. Então, o que a fonética estuda? Ela estuda qual o movimento anatômico, qual o movimento físico, articulatório que você faz para emitir um determinado som, para você produzir um B, um T, um R, um R, um R, né? Você vai estudar como a língua se move, como se move a sua laringe, como se move o seu maxilar, como é que se usa o palato, como é que se usa o dente, né? Então, aqui, o TH do inglês, né? V, o U do francês e o O do português para o falante espanhol são feitos de uma determinada forma que o TH e o U a gente precisa aprender a movimentar a boca daquela forma porque não é natural da nossa língua que a gente tenha esse formato, né? A gente não faz esse formato de boca para usar. Assim como o falante de espanhol tem que fazer esse O. Ele tem que treinar esse O, porque não faz parte da fonética, né? Dos aspectos fonéticos do espanhol, esse O. Nós temos também a fonologia. E o que é a fonologia? A fonologia vai pegar esses fonemas, essas possibilidades que nós temos de fazer o som e vai ver quais dessas possibilidades funcionam ou são eficientes ou criam funções de diferenciar, né? de produzir uma linguagem diferenciada, produzir um sentido diferenciado dentro daquela língua. Eu vou tentar exemplificar com o inglês. Se eu disser rat ou se eu disser hat, eu tenho significados distintos. No inglês, um é rato, o outro é chapéu. E faz diferença. Agora, se eu disser carro ou carro no português, você vai entender que é carro do mesmo jeito. Ou seja, essa diferença entre esse R que faz R, né, e esse R que tem no inglês, ela não é percebida como uma diferença significativa do português. Portanto, no sistema fonológico do português, eu não tenho essa distinção. É isso que a fonologia estuda. Quais são os aspectos fonológicos, ou quais são os fonemas que fazem diferença para a produção de sentido numa determinada língua? Muito bem, já vimos os fonemas, que são as articulações mínimas que você faz para criar alguma coisa falada, né? Então você não tem como falar se você não utilizar os fonemas, se você não utilizar a emissão, soltar o ar nas vogais, né? Fazer algum tipo de
de oclusão do ar nas consoantes, de alguma forma, né? E aí você vai trocando isso, vai alterando, na verdade, colocando vogal, consoante, vai sucedendo vogais e consoantes, você vai produzindo os sons da fala. Acontece que eu não posso ter uma palavra para cada coisa. Por quê? Porque eu preciso de uma certa economia na língua. Se você usa 1000 palavras, eu não posso ter 1000 palavras desarticuladas, que não tenham nada a ver uma com a outra. E aí, por uma questão de sabedoria da língua, por uma questão de economia da língua, existe a morfologia. A morfologia estuda quais são esses elementos linguísticos que formam as palavras. Quer dizer, como é que eu consigo formar vários sentidos a partir de um mesmo morfema, a partir de uma mesma estrutura que eu vou usar para várias palavras. Exemplificando, eu coloquei aqui canto, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, vamos supor, amor. Eu tenho a palavra amor. Eu poderia ter amar, eu poderia ter amado, eu poderia ter amante. São todas palavras relacionadas a amor. Partem do mesmo morfema, partem da mesma estrutura para formar amor. Depois da morfologia, eu tenho a sintaxe. Nós estamos indo, digamos, dos elementos mais simples para os elementos mais complexos. Então, um morfema é formado por um conjunto de fonemas, né? A sintaxe já vai estudar como é que esses morfemas que vão formar essas palavras, como é que esses morfemas e essas palavras vão se ordenar para formar frases completas. Então, você deve se lembrar da análise sintática, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, deve se lembrar disso, né? Isso é a sintaxe. O que eu estou estudando nesse caso? Eu estou estudando quais são as funções que as palavras exercem para que uma frase tenha sentido. Então, como aquela estrutura de língua organiza esses elementos. Muito bem. E aí temos a semântica. Muito bem. Veja só, a semântica, ela não vai estudar apenas como é que se forma uma frase. Ela vai estudar também qual é o sentido dentro de uma língua, dentro de uma cultura, daquela frase. O que as palavras, sentenças e enunciados significam quando são proferidos. Então, eu tenho várias estruturas da semântica que são diversas de uma leitura, a gente diria, literal. Então, por exemplo, quando eu digo sua invenção é um verdadeiro ovo de Colombo, eu estou dizendo que sua invenção é pioneira. Estou dizendo que sua invenção é uma novidade. Não? Então, eu não estou dizendo que a sua invenção e o ovo de Colombo são iguais. Não é? Então, essa é a semântica. A semântica vai tentar estudar expressões, vai tentar estudar determinados caminhos que a linguagem toma para expressar determinadas ideias. Ok? Então, aí eu vou estudar palavras, frases, locuções dentro de o que elas significam. O que significa essa frase? O que significa essa palavra? O que significa essa locução? Muito bem. Recentemente, principalmente na década de 70 para frente, um campo ganhou muito destaque, que é a análise do discurso. Dentro da análise do discurso, você tem várias correntes distintas. Você tem correntes que são da análise do discurso mais voltada para a linha bakhtiniana, outros que são mais voltados para a análise do discurso francesa. Enfim, tem vários caminhos que você pode tomar dentro da análise do discurso. Mas, basicamente, a análise do discurso já não está preocupada só com as frases e a formação do texto, ela está preocupada com o texto como um todo e o texto em coerência com outros textos produzidos pela mesma fonte. Então, quando eu estou analisando o discurso presidencial, eu tenho que pegar vários textos daquele presidente e analisar e ver quais são as linhas de raciocínio, as linhas de comunicação que são seguidas por aqueles textos. Assim como, por exemplo, se eu pegar textos de advogados, eu vou ter um jargão dos advogados. Se eu pegar textos produzidos por pessoas de uma determinada localidade, eu vou ter, talvez, variações linguísticas daquela localidade. E a questão da intertextualidade também é estudada na análise do discurso.
Ortografia. Muita gente pensa que a ortografia é a coisa mais importante para você aprender sobre a língua. Na verdade, não é, gente. Né? A ortografia é importante, sim, é interessante, sim, principalmente quando ela está associada à etimologia e quando ela te oferece possibilidades de você distinguir palavras que têm a mesma grafia, ou que têm uma grafia, ou que têm o mesmo som dentro de um texto. Mas a ortografia, basicamente, é um sistema de regras. Ela é parte da gramática normativa. Então, ela depende de legislações, ela depende de determinações externas, que, obviamente, se baseiam no uso, mas nem sempre prestigiam o uso. Daí vem os acordos ortográficos. O que os acordos ortográficos fazem? Tentam uniformizar essa ortografia para os vários países que falam uma determinada língua. Claro que essas transformações acompanham as mudanças da língua, mas há sempre os países que se sentem mais ou menos prestigiados. Por exemplo, Portugal se sentiu menos prestigiado no último acordo ortográfico. Gramática. Bom, gente, também muita gente acha que se você sabe a gramática, você sabe aquela língua, ou você sabe tudo da língua. Não é bem assim. A gramática é uma descrição do sistema da língua, num determinado momento e de uma determinada maneira. Né? Eu posso fazer uma gramática, por exemplo, normativa, mas eu posso também fazer uma gramática descritiva. Em vez de se voltar à norma, ou aquilo que é a norma de prestígio, que as pessoas dizem que é o que se deve fazer com a língua, eu me volto para o uso da língua no cotidiano, nas interações mais comuns que eu tenho no dia a dia. Então, o que faz a gramática? Ela vai pegar as diferenças de uso, vai estabilizar essas diferenças e vai apresentar um sistema baseado normalmente na norma de prestígio. Então, o que se pensa da gramática? Que é um conjunto de regras que você precisa dominar para se expressar de forma competente numa determinada língua. Existem também várias concepções da gramática. Por exemplo, a gramática, no campo da linguística gerativa, do gerativismo, é outra coisa. A gramática se trata da competência que tem o falante para utilizar uma determinada língua, e isso independe da língua. Né? Você teria uma gramática, ou digamos, estruturas de gramática que seriam comuns a várias línguas. Então, geralmente, as pessoas dizem para você ter uma gramática e você ter também um dicionário. Vamos avançar um pouquinho aqui, mas antes de avançar, eu queria falar um pouquinho disso. Eu tenho algumas preferências em termos de gramática e de dicionário. Eu uso a gramática Celso Cunha, tenho também uma do Rocha Lima, que são gramáticas mais normativas, né? E eu uso também, como dicionário, eu uso o dicionário Wise, que é o dicionário que eu mais gosto. Tenho um Aurélio também, e como eu gosto muito de dicionários, eu tenho alguns outros. Por exemplo, dicionário de sinônimos, dicionário de ideias semelhantes, do Everton Florenzano, que é um dicionário bem interessante. Enfim, dicionário de conjugação verbal, né? Dicionário de regimes, enfim, tem vários tipos de dicionário, e aí trata-se de você procurar aquele que vai ser mais útil para o teu trabalho ou para aquilo que você vai fazer. Bom, muito bem, passamos para a pragmática. Bom, acontece o seguinte, a pragmática, a gente falou da semântica, a semântica estuda o significado das expressões. Mas veja bem, se eu estou dizendo já está ficando tarde, vamos supor, tenho uma pessoa na minha casa e eu digo já está ficando tarde, o significado é que está ficando tarde. O significado dessa expressão é que está ficando tarde. Mas o que eu quero dizer com essa expressão na situação de comunicação que eu estou naquele momento eu quero que você vá embora, mas eu não vou dizer isso diretamente. Então eu digo já está ficando tarde. É uma sinalização para que a pessoa entenda que está na hora de ir embora. Então essa é a pragmática. A pragmática procura algumas formas de dizer coisas graves ou dar ordens de forma mais atenuada. Né? A pragmática estuda também os pressupostos, as pressuposições. Então vamos supor que eu tenha uma ideia como
Uma pessoa vai romper um relacionamento e aí ela diz para outra pessoa: eu conheci alguém. Eu conheci alguém significa eu conheci alguém, eu conheci uma pessoa. Mas esse conhecer alguém no contexto daquela conversa, ele é um atenuador para dizer: eu conheci uma outra pessoa pela qual eu me interessei e agora quero me relacionar com essa outra pessoa e com você. Sabe? Então, esse é o estudo da pragmática. Ele estuda a língua no contexto da comunicação. Eu tenho também a estilística. A estilística, na verdade, estuda a língua como força expressiva. Quais são as manobras que você faz na língua para criar força de expressão. Então, ela estuda as figuras de linguagem, ela estuda as figuras de estilo, ela estuda o que se chama de figuras sonoras, aliterações, rimas. Então, vai estudar como um falante ou como um usuário da língua no seu discurso vai recorrer a determinados processos para criar determinados efeitos. Então, a estilística, por exemplo, passa pela ideia de estilos, né? Então, você tem, por exemplo, o estilo empolado, o estilo direto, o estilo sutil, o estilo comedido, o estilo impostado, tanto na fala quanto na escrita. Então, se você usa um estilo com frases longas e rebuscadas, diz que você está utilizando um estilo empolado. Para que isso serve, por exemplo? Isso serve para uma comunicação direta, rápida? Não, não serve. Isso serve talvez para mostrar conhecimento? Talvez sim. Mas aí você vai adaptar o teu estilo, né? Você pode, por exemplo, encurtar frases para ter uma percepção de ação mais forte. Você pode utilizar menos adjetivos para tornar o seu texto mais visual, mais concreto. Tem várias coisas que você pode utilizar como estilo. Você pode utilizar metáforas, pode utilizar metonímias, enfim, fica a sua escolha. A estilística vai estudar esses recursos. Aí você tem a lexicologia. Tem a lexicologia e a lexicografia, que eu vou falar especificamente da lexicologia, porque ela vai estudar a classificação, constituição mórfica, variações, significados das palavras, no intuito de formar glossários, formar dicionários, formar vocabulários. Então vai fazer descrição, classificação e esquemas dessas palavras de acordo com os outros conhecimentos da língua que são desenvolvidos. Particularmente, eu acho muito interessante porque eu gosto muito dos dicionários, mas não sei se vocês achariam interessante. E aí eu poderia dizer infinitas outras aberturas. Eu poderia falar da filologia, que vai estudar historicamente a formação das línguas, como é que as línguas se constituem, como é que elas vão atuar uma sobre a outra, influenciar, se transformar e etc. Você vai ter os estudos de prosódia. Prosódia é o acento, a acentuação que você dá na sua fala. Por exemplo, se eu estou aqui falando com você, eu estou dizendo eu vou amanhã à feira. Tem uma determinada prosódia para dizer isso. Eu não diria assim, eu vou amanhã na feira. Isso perde um pouco o sentido, né? Parece um estrangeiro falando exatamente porque ele não está acostumado com a prosódia da língua. Etimologia, que é o estudo de onde vêm as palavras, como um determinado vocábulo foi se constituindo no tempo. Por exemplo, foca se dizia masculino, era o foca, lá na época de Camões. Inclusive nos Lusíadas está lá o foca, os focas, os feios focas. E agora se diz as focas, é uma palavra que foi mudando, né? Personagem se dizia a personagem, hoje parece que se aceita tranquilamente o personagem. Tem também a psicolinguística, tem também a sociolinguística, tem vários campos, né? Psicolinguística que estuda a relação entre as produções de pensamento e a produção da linguagem falada ou escrita, sociolinguística, que estuda as relações da língua com as classes sociais, com as estruturas da sociedade, com os campos diferentes de atuação. Enfim, fica a gosto do cliente. Tudo isso daí para vocês verem o tamanho do que é a linguística. Agora eu só falei da linguística por enquanto. Então eu estou falando dos estudos relacionados às línguas. E se de repente eu quisesse falar um pouquinho mais, eu quisesse falar de outros estudos que a gente pode desenvolver, né? Então, a linguística vai estudar a linguagem humana em seus diversos aspectos, né? Vai estudar abordagem fonética, morfológica, sintática, semântica, social, psicológica.
mas ela vai estudar basicamente as estruturas da língua, de cada língua e estruturas comuns a todas as línguas. Então vai estudar também os troncos linguísticos, a origem das línguas, história, desenvolvimento, transformações, tudo isso que a gente viu antes e mais um pouco. Agora, eu tenho também a comunicação não verbal, porque nem toda ideia é comunicada pela língua. É comunicada por uma língua natural ou por uma língua pensada como uma estrutura passível de ser estudada pela linguística. Então eu tenho um monte de exemplos de comunicação pela linguagem sem signos verbais. Por exemplo, semáforo. Eu sei o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, mas não precisa estar nada escrito para eu saber. Eu simplesmente sei. Assim como aquelas figurinhas, a pessoa passando, a pessoa parada, né, que aparecem em alguns semáforos, eu também sei o que significa. O aceno. Se eu aceno a uma pessoa, é um cumprimento. E eu posso acenar de várias formas. Eu tenho várias formas de cumprimentos, como eu tenho várias formas de aceno. Uma orquestra executando uma sinfonia. Eu posso não ter nenhuma palavra, eu posso não ter um coro, não ter um texto no meio, não ter nenhuma fala, mas eu tenho uma ideia que está sendo passada por aquela orquestra, por aquela sinfonia. Uma gravura. Então, uma gravura pode também não ter nenhuma palavra ali. Pode ser que seja uma determinada figura, né, que está se utilizando, né? E tudo isso daí transmite ideias, tudo isso comunica da mesma forma. Muito bem. Então, agora nós vamos falar um pouco desses signos não verbais que não estão abordados pela linguística. O que é que acontece? Os estudos de linguagem, os estudos de comunicação começaram pela linguística, mas eles foram ganhando corpo com outras áreas, com outras estruturas. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo novas formas de usar a linguagem, nós vamos aprendendo novas formas de comunicação. Então, quando eu estou lá com o cinema, com os quadrinhos, com a música, com a pintura, com as instalações, com as intervenções, eu já não estou mais naquele esquema de, bom, tudo pode ser descrito pelo texto, tudo pode ser, digamos, traduzido num texto escrito. Eu já estou tendo determinadas organizações que têm modos de expressão que são próprios dessas organizações, que têm intensidades próprias, que não conseguem ser assimiladas pelo texto escrito, ou que não convém ser assimilados pelo texto escrito. Então, é disso que a gente vai tratar agora. Então, vamos tratar, por exemplo, das visualidades. O que a gente poderia englobar aqui nas visualidades? Eu estou pensando agora nos sentidos do corpo. Então, quando você tem o sentido da visão como meio de expressar ideias, o uso ativo do sentido da visão como meio de expressar ideias, nós estamos falando de visualidades. Visualidades podem ser, por exemplo, os códigos de cores que você tem nos resistores. É um código visual para você entender uma determinada informação. Mas tem outros códigos de expressão mais amplos, por exemplo, a fotografia, a filmagem, a animação, as artes plásticas, a gravura, os processos gráficos, o desenho, tudo isso estaria no campo das visualidades. Evidentemente que não é tudo a mesma coisa, né? Isso aqui é bem diferente uma coisa da outra, né? Então, se eu estou falando de cinema, estou falando de quadrinhos, ou estou falando de pintura, ou estou falando de escultura, eu estou falando de coisas distintas, coisas que não são a mesma coisa, que não estão no mesmo barco, né? Mas que, de alguma forma, tem em comum esse apelo ao uso do sentido da visão. Claro, evidentemente, que, por exemplo, no cinema e nos quadrinhos, isso é prioritário, isso é central. Se eu tenho, por outro lado, um livro ilustrado, em primeiro lugar está o processo verbal, a leitura do livro, a sua decodificação do texto escrito, e aí as ilustrações aparecem como um complemento desse livro. Então, a visualidade, hoje, a gente tem que pensar ela como dialogando também com outros caminhos da comunicação humana, outros caminhos da expressão humana. Eu falei de visualidade, eu vou falar também de olfatividades. Pouco se fala de olfatividade, mas eu gosto muito dessa ideia de olfatividades. Bom, o que eu posso dizer de olfatividades? Olfatividades eu penso como cheiros, odores, perfumes, e eles também transmitem informações. Quando eu me perfumo para ir ao encontro, eu estou transmitindo uma informação. Quando eu acendo um incenso
num determinado ambiente, eu também estou dizendo alguma coisa ao fazer aquilo, né? E também as olfatividades para o homem dizem respeito a estados de saúde, a estados de espírito, né? Tem pessoas que sentem os cheiros das pessoas como uma comunicação de como aquela pessoa está, né? Como aquela pessoa sentimentalmente ou emocionalmente, ou mesmo em termos de saúde, está naquele dia específico. E os perfumistas, as pessoas que trabalham com fragrâncias, com mesmo alimentos e tudo, tem que ter um conhecimento de como é que você mistura determinadas essências com outras essências para produzir alguma coisa interessante. Processos bioquímicos, incensos, aromatizações. Veja que as olfatividades às vezes ficam em segundo plano, mas, por exemplo, na arte da culinária, não é? Num teatro, num encontro entre pessoas para um determinado evento artístico e tudo, elas podem ser fundamentais. Elas são, na verdade, muito importantes. Sonoridades. Bom, como eu gosto muito de música, eu trabalho com música e tudo, as sonoridades são fundamentais para mim. Nem toda sonoridade é musical. Por exemplo, toca 3 vezes o teatro, você sabe que é para entrar na sala porque vai começar. Um alarme de roubo, não aquele alarme falado que diz atenção, este veículo... Não, um alarme comum de roubo que fica apitando e tudo, você sabe que é um alarme de roubo. Então tem determinadas características sonoras que você já identifica. Como também tem sons da natureza, sons dos pássaros, sons de máquinas. No Ocidente, na música ocidental em geral, nós usamos uma determinada linguagem, que é uma linguagem que foi consolidada entre a Idade Média e o Barroco, e se estruturou como meio que poderia até dizer uma gramática musical. Então você tem acordes, você tem harmonias, você tem cadências, e isso é muito interessante. Quer dizer, de certa forma, quando você vai para uma escola de música hoje, quando aprende teoria musical, você vai aprender esse sistema. Mas é bom que se diga que existem sistemas completamente diferentes desse. Por exemplo, a Índia, os países árabes, o Extremo Oriente, têm estruturas musicais que são diferentes dessa e são tão musicais quanto a estrutura ocidental. Não são desafinadas, não são feias, são um outro contexto de percepção da musicalidade. E o próprio conceito de música varia. Então, coisas que não eram música depois se tornaram música, coisas que eram consideradas musicais hoje parecem desafinadas para as pessoas. Enfim, isso também vai variando conforme a sociedade, conforme a evolução da tecnologia. Os movimentos do corpo e os sons, por exemplo, compõem a dança. Os movimentos, os sons musicais, mais a fala e a poesia constituem a canção. Então, os sons fazem parte, né? Os sons fazem parte do cinema, os sons fazem parte do teatro, né? A sonoridade faz parte de uma série de outras artes e formas de expressão que foram estruturadas pela humanidade durante esses tempos. Temos também as gustatividades, que estão na nossa sociedade bastante associadas à questão da culinária e bastante associadas também aos cheiros, aos aromas, né? Bom, aí não se trata apenas da comida que eu gosto, da comida que eu não gosto. Um bom cozinheiro, um bom chefe de cozinha tem que saber dosar sabores, o ácido, o amargo, o azedo, o doce, o salgado, o umami. Esses sabores têm que aparecer e têm que ser reforçados ou têm que ser acentuados conforme ele queira expressar ou queira passar uma determinada sensação. Então, a culinária é uma arte sensacional, né? Saber cozinhar bem, produzir bons sabores, mas não só isso, né? Hoje se discute não apenas a questão gustativa. A culinária tem uma questão também olfativa, quer dizer, como cheiram aqueles alimentos, como é que cheira um determinado café, como é que cheira uma determinada torta que você faz. Tem a questão visual, então como é servido, como você constitui aquele prato, né? Determinadas cozinhas, mundo afora, dão muita importância para a questão visual.
existe também a questão nutricional. Quer dizer, o que é que eu estou comendo? Né? O que é que eu estou levando para o meu corpo? Pode estar muito gostoso, mas quais são as consequências disso para o meu corpo? Hoje se pensa muito nisso, né? Se a comida é industrializada, se a comida é natural, enfim. Então, tudo isso incide sobre esse campo das gustatividades. Ok? Vamos lá. E, além disso, eu tenho as percepções táteis e ambientais, que dialogam com todas essas, né, que a gente estava conversando. Então, quando eu estou num determinado ambiente, eu não estou apenas nesse ambiente vendo o que está ao meu redor, eu estou sentindo o ambiente. Eu estou trafegando pelo ambiente. Eu faço um determinado caminho porque tem uma parede, ou tem algo que me desvia daquele caminho, que me conduz a um determinado local, que orienta o meu movimento. Eu fico mais em determinado lugar ou determinado outro porque ali bate mais sol, mais vento, ali não chove e etc. Enfim. Então, quando eu estou falando de percepções táteis e ambientais, eu estou falando das sensações, não apenas as sensações táteis e epidérmicas do corpo, o calor, o frio, a aspereza, a umidade. Eu estou falando também de outros recursos. Por exemplo, quando eu faço uma instalação numa mostra artística, eu estou fazendo um apelo às percepções visuais, táteis e ambientais. Eu estou colocando as pessoas num determinado local e propondo uma determinada sensação para aquele local. Nesse sentido, a arquitetura não é apenas uma arte visual, ela passa também por isso, ela passa também por como você coloca o corpo, ou como você situa aquele determinado corpo dentro da sua proposta de ambiente. Assim também são os shows musicais, ou os grandes shows midiáticos, eles têm uma engenharia. Trata-se não apenas de você ouvir a música, mas de você se sentir num determinado ambiente, participando ou não participando, dialogando de várias formas, visualmente, erguendo o braço, fazendo danças conjuntas, ou uma determinada coreografia para uma determinada música. Então, os shows também têm essa engenharia, têm essa estrutura. A tapeçaria, por exemplo, também faz parte disso. Então, aqui ficou um campo, na verdade, extremamente amplo, né? Mas ele dialoga com tudo. Se eu penso numa música ao vivo, eu penso em que ambiente que eu vou ouvir essa música ao vivo. Se eu penso uma música na minha casa, eu penso, bom, como é que eu vou ouvir essa música na minha casa? Eu vou colocar subwoofer, eu vou colocar home theater, eu vou fazer o que para ouvir essa música? Então eu penso em ambientações, eu penso em estruturas para que as pessoas se sintam dentro da minha proposta, dentro da ideia do que eu quero com aquilo. Tem também as gestualidades. As gestualidades você pode até dizer que fazem parte das visualidades, mas eu separei um pouquinho, porque elas são próprias da comunicação humana e elas estão ligadas muito à questão do corpo também, né? Elas se ligam muito à questão do corpo. Então, quando eu estou falando de gestualidades, eu também estou colocando aqui sistemas gestuais e também sistemas que complementam a fala. Porque tem coisas que você fala e aquilo só tem sentido quando você está utilizando o seu gestual. Né? Então, o ator, o dançarino, o apresentador, o orador podem fazer uso da palavra, podem fazer uso do corpo, mas fazem uso também das questões gestuais, das expressões faciais, das expressões de postura do corpo. Tudo isso faz parte desse campo das gestualidades. Muito bem. Tem também as linguagens cibernéticas. Então, com o desenvolvimento dos recursos gráficos, visuais, cinestésicos e tudo, eu produzi determinados ambientes em que as pessoas entram e participam daquela ficcionalidade interativamente. Por exemplo, que são os videogames. Mas tem aplicativos, tem os softwares, tem linguagens de programação. Isso tudo criou um universo próprio, um universo manufaturado, um universo artificial, mas um universo que tem a sua arte, que tem a sua forma de oferecer conteúdos, tem a sua forma de transmitir ideias. E nós temos também a questão dos códigos culturais. Aí é uma questão talvez um pouco mais ampla, mas quando eu estou falando de códigos culturais, eu estou falando de coisas do seguinte tipo, vamos dizer assim. Se eu hoje tenho um celular
e estou usando meu celular, e meu celular é um instrumento de trabalho, ou um instrumento de comunicação para mim, ou um instrumento até de entretenimento para mim, no momento em que eu tiver esse celular, no momento em que esse meu celular se tornar ultrapassado, e daqui a 50 anos as pessoas tiverem, talvez nem se use mais celular, talvez tivesse um óculos mesmo, que a pessoa põe e já fica tudo ótimo, etc. O que será esse celular? Ele não será um instrumento de entretenimento, ele será uma peça de museu. Ele será um objeto histórico, um objeto de observação histórica. Então, para o contexto cultural de hoje e para o contexto cultural daqui a 50 anos, aquele mesmo objeto vai se transformar. Cada processo histórico, cada povo, cada época vai ler esse objeto de uma determinada forma. Veja que uma charge que coloque uma figura uma figura sagrada na sociedade ocidental, ela pode ser mal vista, mas ela não é considerada uma blasfêmia necessariamente. Dentro do código cultural dos muçulmanos, isso é diferente. Veja que um determinado ruído que se ouve na selva, para nós pode ser um ruído bonitinho, um ruído interessante. Para o índio que vive nas selvas e que conhece as selvas e tudo, pode ser um aviso de alguma coisa, né? Pode ser um sinal de algum caminho que não se deve tomar. Então, tudo isso depende das estruturas culturais, das estruturas daquela determinada sociedade, daquela determinada cultura, daquela determinada comunidade. E aí vamos pensar, por exemplo, em grupos formados em frente a lojas de discos. No passado, as pessoas não conseguiam comprar os discos. Então, tinha as lojas de disco em São Paulo e as pessoas paravam em frente às lojas de disco porque é ali que as pessoas ouviriam, as músicas todas que estavam tocando ou que curtiam. Hoje, por exemplo, a gente poderia dizer que no Lava Rápido as pessoas se encontram, ou em determinados lugares, determinados cafés, enfim. Códigos culturais são essas formas de inserir um objeto dentro de um contexto. O objeto não tem um valor por si, ele tem um valor de acordo com uma gramática cultural maior. Essa seria a ideia. Muito bem. E aí a gente falou de todas essas possibilidades de expressões e a gente sempre vai falar das expressões artísticas. Por quê? O que acontece por que eu estou ressaltando aqui as expressões artísticas? Se, por exemplo, eu falei de sonoridades, eu já não incluí a música? Sim, a música está entre as sonoridades. Mas a música está além das sonoridades. Ela tem um universo específico de estrutura, ela tem um universo específico de se relacionar com o som. Assim como a pintura está além da visualidade, ela tem um universo específico para se relacionar com o visual, com o pictórico. Então, quando eu estou falando de visualidades, eu estou falando de um campo bastante amplo, mas quando eu estou falando de pintura, eu estou falando de uma determinada estrutura constituída por uma história da pintura, que dialoga com uma tradição da pintura. Assim também a escultura, a arquitetura, a música, teatro e todas essas artes que eu listei aqui. Todas elas ganharam autonomia, ganharam formas de fazer, formas de se constituir, formas de se relacionar com o seu meio, que vão além do fato de utilizarem a visão ou de utilizarem o som, né? Elas se transformaram em outras coisas, se transformaram em em outras questões. Por exemplo, a canção popular, raramente ela vai ter 2 horas, como uma ópera pode ter. Por quê? Porque ela relacionada com o seu mercado, relacionada com o seu público, relacionada com a sua forma de fazer, criou um determinado modo de se situar na sociedade em que vivemos. E as artes, então, constroem tradições e rupturas e estabelecem também os seus sistemas. E aí eu retomo aquele esquema visual, né? Tudo isso que eu falei é estudado pela semiótica. A semiótica estuda a comunicação humana como um todo, né? A linguística vai estudar todos esses em amarelo ocre. A semiótica vai estudar todos esses em vermelho. E aí nós temos, no geral, aí os estudos da comunicação humana. Se você achou interessante, se você curtiu, pense um pouquinho a esse respeito. Eu vou deixar uma proposição aqui para você. Eu vou propor para você que você imagine um exemplo de cada um desses campos, um exemplo artístico de cada um desses campos que eu trouxe aqui
da comunicação humana. Alguma coisa inusitada, né? Uma arte que as pessoas, enfim, sei lá, teatro de bonecos, enfim, alguma coisa que utilize o visual, que utilize o gustativo, utilize o olfativo, o sonoro, enfim, que tenha uma estrutura própria, enfim, fique à vontade, mas eu gostaria que você tentasse encaixar nisso que a gente colocou aqui, nessa exposição que a gente construiu, para você entender que a comunicação humana é extremamente ampla, a comunicação artística humana é extremamente ampla, e que é muito difícil estabelecer um vínculo entre todas essas possibilidades para você estudar algo, digamos, com uma mesma base teórica. Semiótica tentou fazer um esforço nesse sentido, evidentemente é um esforço limitado, qualquer ciência vai sempre se renovar em relação aos seus objetos, as artes são sempre muito mais amplas do que o estudo que a gente faz das artes, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês nesse nosso primeiro encontro virtual era isso. Espero que vocês tenham curtido. Não façam nada agora, só quero que vocês pensem a respeito. Na semana que vem eu vou trazer mais alguns elementos para a gente trabalhar. E aí a gente propõe uma atividade pensando nessas 2 semanas. É isso, obrigado e até a próxima.